Muito bem, estamos de volta com o Boletim do Esportes aqui da Terceira Via TV. Olha aí, amanhã, quinta-feira, a Emily Barcelos estará em companhia do nosso Rômulo Santos, que esteve com a gente aqui, né? Ela estará embarcando juntamente com o Rômulo para os Estados Unidos para mais uma prova de triatlon, né? Eles que fizeram um belo trabalho lá no Canadá, né? No ano passado, este ano vão tentar repetir ou até superar a performance que tiveram no ano passado, desta vez nos Estados Unidos. Bom, Emily, como é que está você como é que você está? Está se sentindo realmente preparada para isso, para essa prova desse ano? Como é que você está se sentindo? Bom, esse ano eu treinei um pouco mais que ano passado, fiz um treinamento um pouco melhor. Ano passado eu me machuquei perto da competição, então fiquei um tempo sem treinar, tive que ajustar planilha, muita correria. Esse ano já foi mais tranquilo, mas dizer para você que a gente está 100% preparada, a gente nunca acha que está 100% preparada. Eu acho que é um mal de triatleta, que a gente sempre acha que a gente tem que treinar mais um pouquinho. Bom, a prova consta de quê? De nado? Isso, nada, a gente nada, pedala e depois corre. A primeira parte é o nado. Eu vou para lá, para Chicago. Em mar aberto? É em mar aberto. Eu vou para Chicago para fazer o aquatlon primeiro, que vai ser no dia 16. Depois eu vou fazer o short triatlon e depois eu vou fazer o triatlo olímpico. Aí são provas diferentes. O aquatlon é nadar e correr. O short triatlo vai nadar 750, pedalar 20 km, correr 5. E o olímpico é o dobro, vai nadar 1.500, pedalar 40 km e correr 10. Mas você vai participar de qual dos dois? Dos três. Não é mole não. Bom, mas vocês participaram, você, o Rômulo também, vocês participaram da Copa Brasil de Triatlon, que foi disputada em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi no último dia 23, na verdade. E você ficou entre as 3 primeiras da sua categoria, não é? E há muita diferença, Emily, assim, das provas que você já disputou aqui no Brasil, dessa prova internacional? Ah, com certeza, com certeza. Primeiro é o nível técnico, que é muito alto. Você não vê ninguém assim, mais ou menos, né? E segundo, que a estrutura de uma prova lá fora é assim, surreal, é fora do comum. Nada que a gente possa assim, comparar com o nosso país, infelizmente. Mas é muito bom, a gente vê os atletas de vários países, no nível técnico alto, vê uma estrutura assim, funcionando perfeitamente. Então, isso te dá assim, uma segurança muito maior para a prova. E, ao mesmo tempo, te dá assim, uma infelicidade de você não ter isso no seu país. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Só que aí a gente fica pensando assim... por que o nosso país não tem uma representatividade olímpica tão boa? Quando você vai lá para fora, você vê exatamente que tudo funciona lá fora e aqui não. Então é por isso a gente vê um atleta de elite, hoje, brasileiro, aí você tem que bater muita palma para ele, mas muita palma mesmo, porque para ele chegar onde ele chegou... Se supera. Se superou muito, muito, com certeza. Você me dizia, eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência no ano passado, lá no Canadá, e você me disse, porque se você encontra lá atletas de várias etnias, né, você encontra lá asiáticos, né, africanos e tudo mais, como é que você me dizia em off aqui, que foi logo depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, e as pessoas diziam, abordavam você, falavam que havia estado aqui no Brasil. Foi. Quando a gente chega lá, eles veem os brasileiros, eles se chegam até a gente, né? Aí eles falavam, nossa, eu fui na Copa do Mundo, foi muito bom, Brasil, samba, feijoada, revelação, aí até músicas brasileiras aqui nossas eles cantavam. Eu senti assim que eles gostaram muito de estar aqui, que o Brasil foi um país assim muito acolhedor para eles na Copa do Mundo. Certo. E a gente lá fora já é um pouco diferente, porque eu acho que as pessoas são um pouco mais frias. Frias, exatamente. Não são como a gente. Principalmente os europeus, exatamente.
Agora, interessante, quer dizer, naturalmente que não falaram com você sobre os 7-1. Nossa, todos os dias. Todo táxi que eu pegava... Zoavam você? Todos os dias. Eu falei assim, vou parar de falar que eu sou brasileira. Entravam no táxi, aí eles perguntavam de onde que a gente era. Brasil, eles, 7-1, 7-1. Agora, me diz uma coisa. Ano que vem na Olimpíada, aqui vão acontecer provas também de triatlo? Vão sim. Há possibilidade de vocês participarem ou vai precisar de uma qualificação? Não, aí é um ranking de elite, que não é o nosso caso, na verdade. Porque essa competição, esse mundial que a gente vai, existe a elite brasileira e existe a categoria, o mundial de categorias. É uma prova só. Só que são em dias diferentes. É tudo no mesmo local, tudo no mesmo lugar, mesma distância, o mesmo percurso, tudo igual. Só que são largadas diferentes em dias diferentes. Então, normalmente, ano passado, no Canadá, a gente competiu toda a categoria e nos últimos dias foram as competições de elite. Agora, dessas 3 provas, porque eu assisto às vezes, né, o triatlo, e provas de triatlo, você assiste pela televisão e tudo mais, e você fica impressionado, a gente fica impressionado com a primeira prova no mar, por exemplo. Então aquela quantidade enorme de pessoas se atirando na água e tudo mais, aí tem que fazer aquele contorno nas boias lá fora, né? Meu Deus, será que não tem negócio de um chegar para lá, outro chegar para cá, então um chega para lá, por quê? Né? Tá distante, você não está vendo e tal, embora tenha ali um barco acompanhando e tal, para uma eventualidade qualquer. Agora a gente fica realmente... Agora, dessas 3 provas, a do mar, a da bicicleta, da corrida, porque a pessoa às vezes sai do mar, já coloca logo um tênis, já vai pegar a bicicleta e tal, e depois da corrida, né, mesmo propriamente dito, a pé e tal. Qual das 3 é melhor para você, no caso, mais fácil? Mais fácil para mim é a corrida, porque eu vim da corrida. Na verdade, eu competia provas de corrida. E depois passei a competir o triatlo. Então você iniciou a sua carreira de atleta correndo? Pela corrida. Eu sempre pratiquei os 3 esportes, assim, por lazer, por saúde, mas comecei a competir a corrida. Aí eu fiz uma prova de 10 quilômetros, foi a minha primeira prova, depois eu falei que ia fazer 16, aí quando eu vi que eu estava conseguindo fazer 21, fiz maratona, eu falei, agora eu vou fazer um triatlo. Aí quando eu fiz o triatlo, eu vi, assim, que era exatamente o que eu queria. Porque eu estava fazendo as 3 modalidades que eu mais gostava em forma de competição. E isso ia me obrigar a treinar mais, ia me obrigar a praticar o esporte, eu não ia parar. Bom, além de você e do Rômulo Santos, tem também o Adalto Oliveira. O Adalto disputou ano passado também lá, não? Não, o Adalto ele foi para a Copa Brasil com a gente esse ano. Sei, mas assim, ele vai debutar como na área internacional, então. Pois a Copa Brasil desse ano, o que acontece? A Copa Brasil, ela é uma classificatória para o Mundial. Ela garante uma vaga direta e antecipada para o Mundial do próximo ano. Então, nessa Copa Brasil desse ano, eu e Rômulo, conseguimos a vaga por conta da nossa colocação para o Mundial de 2016 no México. Sim. Né? Então, Adalto, por exemplo, participou, mas ele ainda não conseguiu essa vaga, mas não quer dizer que ele não vá. Reinaldo Damiano também, porque eles podem conseguir essa vaga por pontuação no ranking ainda, como vários atletas. Sim. É normal isso. Ano passado, um tempo atrás, eu consegui sim, pelo ranking, entendeu? Então, não quer dizer que a pessoa que não tenha participado, que não tenha conseguido a classificação na Copa Brasil, não vá para o Mundial. Sim. Certo. Então, quer dizer, além do Adalto Oliveira também, ainda tem o Damiano também. Tem o Reinaldo Damiano. Isso, o Reinaldo Damiano. É na categoria, vamos dizer assim, de sênior, né? A categoria dele é outra. São categorias diferentes. A minha é diferente de Rômulo, é por idade, né? A Rômulo é a categoria, no caso, ele está com... Eu acho que a de Rômulo é 25 a 29. É 29, uma coisa eu assim. acho. A minha é 35 a 39. Uma criança, né? Essa, pelo amor de Deus. Não parece. Só que Reinaldo está classificado para esse Mundial desse ano. Né? Ele vai também. O Sérgio dizia, inclusive, você parece muito, né? Como atleta, né?
Que currículo. Como é que é o nome da Fernanda Keller. Fernanda Keller, parece mesmo, exatamente. Lembrou, Eu, né? particularmente, não acho, não. Queria parecer só com o desempenho dela. Mas as pessoas na rua falam? Falam. Em competições, assim, das pessoas me pararem, falarem que são meus fãs. Eu falei, gente, vocês não são meus fãs, não. Vocês são fãs de Fernanda Keller. Ô, Emily, você é da família campista, é daquele campo. No próximo bloco, eu quero conversar com ela sobre isso, sobre a origem, se ela começou nas piscinas aqui em Campos, como é que ela começou, a família dela e tudo mais, os pais e tal. E também, né, saber dela sobre o apoio que está tendo, inclusive, da Fundação Municipal de Esportes. Com certeza. Não é isso? E ela disse, ainda há pouco, foi perguntada aqui pelo Sérgio, e qual time que você torce? Essa turma fica querendo me azalar por causa do Vasco, entendeu? Mas acontece que ela disse, não, o único time que eu torço é o americano. Isso aí. Pois é. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta, segura aí, é pai e bola.